país, é muito comum que juízes e promotores que são punidos com aposentadoria compulsória por má conduta e, logicamente, causa uma certa surpresa, né? Uma certa consternação entre o público em geral, especialmente nós que somos deles. Nós pedimos à doutora Sandra Krieger, que é advogada e professora e ex-conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, para conversar um pouco conosco. Doutora Sandra, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigada pelo convite, é uma grande honra e um prazer. Doutora Sandra, aparentemente, vou repetir, aparentemente, quer dizer, a pessoa, ao invés de ser punida, ela é beneficiada com uma aposentadoria compulsória até o final de seus dias? Exatamente. Por que a magistratura tem essa garantia, tem essa característica? Porque a Constituição deu aos promotores, juízes, aqueles de agentes de Estado chamados, e o Poder Judiciário é o Estado, então cada juiz isoladamente é um agente de Estado, deu algumas garantias e algumas vedações. Então, do ponto de vista garantia, uma delas é a vitaliciedade. Então, o cargo vitalício é aquele que, mesmo tendo agente político, né, no caso o magistrado ou o membro do Ministério Público, praticado algum ato ilícito, seja ele na esfera criminal, seja ele na esfera civil, ele terá que passar por um processo judicial condenatório para perder o cargo. Então, causa uma certa estranheza, porque no âmbito dos processos administrativos em geral, o servidor público que tem estabilidade, ele pode perder o cargo, o servidor em geral, por um processo administrativo disciplinar. No caso dos membros do Ministério Público e da magistratura, respectivamente o CNMP e o CNJ, eles têm poder investigatório, eles têm poder de julgar esses membros, mas ao aplicar a pena de demissão ou de aposentadoria compulsória, essa pena não é autoexecutável. Então, depois de todo esse processo, que é bastante moroso, tem vários recursos, ele começa tudo de novo se houver uma denúncia contra essa pessoa no âmbito do processo judicial. E aí começa na justiça lá no primeiro grau, ou seja, o procurador de justiça, no caso do promotor, oferece a denúncia, tem todo um processo de perda do cargo, aí sim, mas o final dele ainda depende de uma sentença judicial condenatória. Perfeito, compreendo. Mas, quer dizer, então, uma das punições é ser aposentado compulsoriamente. Essa aposentadoria compulsória é proporcional ao tempo de contribuição dele ou não? No caso da magistratura, sim. No caso do Ministério Público, depende de cada lei orgânica, se for o Ministério Público Estadual, né? Porque o Ministério Público tem vários ramos, né? Então, tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, enfim, cada carreira dessas tem as prerrogativas constitucionais, mas tem uma legislação própria. Então, no caso da magistratura especificamente, uma das penas é a aposentadoria compulsória. Essa sim tem efetividade no âmbito da pena do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, ele continua recebendo na inatividade aquilo que ele tinha contribuído proporcionalmente. Ou seja, ele é remunerado mesmo recebendo uma pena, né, disciplinar. Ele não perde os valores que ele teria proporcionalmente. A conta é quantos anos ele trabalhou, quantos ele contribuiu, e aquilo ele continua recebendo do erário público. Então isso não se aplica necessariamente ao Ministério Público, então, que pode, em alguns casos, de acordo com a legislação, ser afastado e receber aposentadoria integral. Pode, e mais grave, na minha ótica de conselheira, passaram vários processos por mim, eu fui relatora de alguns, inclusive, com essas possibilidades. Então, um membro do Ministério Público que é afastado preventivamente, num caso sério, por exemplo, de assédio nas relações de trabalho, né? Assédio sexual, assédio moral, comportamento indevido, ele é afastado, ele responde o processo administrativo todo recebendo vencimentos. Proventos, no caso do promotor e do juiz, é subsídio, né? A palavra-chave.
é a remuneração que chama a Constituição de subsídio. E esse subsídio, ele vem sendo pago até o final do processo, com ele afastado, mesmo preventivamente. Se ele tiver a pena de aposentadoria, dependendo da lei orgânica daquele estado, se for estadual, ele poderá receber a pena, posteriormente a tudo isso, tendo sido pago durante o processo todo, dure ele 4, 5, 6 anos. Se a pena é demissão, eu conheço raros casos, mas há, inclusive aqui em Santa Catarina houve um membro do Ministério Público que perdeu, foi demitido, né? E a Procuradoria de Justiça do Estado promoveu todo o processo judicial e ele perdeu a aposentadoria. Mas são casos, assim, emblemáticos e raríssimos. O que acontece normalmente é o afastamento com remuneração, sim. Seja ela proporcional, seja ela... E mais grave ainda, se ele estiver respondendo um processo... Tem um caso que eu relatei há 2 anos atrás, e que a pessoa estava respondendo vários processos administrativos no CNMP, mas nenhum deles ainda tinha sido instaurada a portaria, era só sindicância, né? A investigação ainda estava em fase, como se fosse um inquérito policial. E essa procuradora de justiça pediu exoneração, pediu aposentadoria do cargo, recebeu tudo, e no dia seguinte ela foi para a OAB, recebeu a carteirinha da OAB, e hoje ela advoga, inclusive lá no âmbito do CNMP, contra o CNMP. Então é uma situação assim, que o senso comum, o público em geral, o cidadão, ele fica perplexo. E é realmente de causar perplexidade, sim. Claro. Porque, embora sejam carreiras de Estado, ele é um agente público. E o agente público tem que honrar aquele posto, aquela função que ele exerce, né? Doutora Sandra Krieger, muito obrigado pela gentileza. De nada, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Sandra Krieger, advogada, professora e ex-conselheira do Conselho Nacional do Ministério. Qual é a sua opinião sobre isso?